A graça e a paz de Cristo, meus amigos. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Galera, para começar esse vídeo, eu queria resgatar a memória de vocês algo que aconteceu lá no filme Vingadores Ultimato. É simplesmente um dos melhores filmes da Marvel. Venhamos e convenhamos. Existe o patamar Guerra Infinita, aí Capitão América, Soldado Invernal e Vingadores Ultimato. É os tops da Marvel. E lá em Vingadores Ultimato, no início, Thanos faz a famosa frase do "eu sou inevitável", aí depois o Thor corta a cabeça dele. No final do filme, o Thanos fala a mesma coisa, uma frase famosa do Thanos, que no início do filme demonstrou um certo poder. O Thanos ganhou. A metade do universo não tem mais o que fazer, temos que seguir em frente, e o Capitão da América vai passando esse discurso à frente. Isso deixa os heróis desesperados. Não é apenas a força dele que mostra que ele ganhou, mas é que ninguém consegue impedir a vontade daquele miserável. Ninguém conseguiu impedir o Thanos. Metade da população morreu. Pessoas que amamos, pessoas que gostamos foram mortas, viraram pó. O homem moderno pode até aceitar um Deus bonzinho, um Deus decorativo de Instagram para postar frases de efeito, um terapeuta celestial. Mas o Deus soberano das Escrituras, esse incomoda muita gente. Obviamente não da mesma forma que o Thanos e a vontade do Thanos no início do filme ocorreu. Afetou e as pessoas se sentiram incômodo, mas de uma outra forma. A soberania de Deus incomoda. Romanos 9 destrói a fantasia que Deus existe para girar em torno do homem. Você não é o ponto fraco de Deus. Você não é o ouro mais puro de Ofir. Deus e o seu evangelho não gira em torno de você. Gira em torno do nome de Deus. Agora é o nome dele. Paulo, em Romanos 9, não tenta aliviar o que ele escreveu. Não alivia nem um pouco. Ele não faz uma maquiagem teológica. Ele não pede desculpas pela soberania divina. E, sinceramente, nem nós cristãos devemos pedir desculpas caso as pessoas não compreendam, não entendam 100% e tenham raiva de um Deus soberano. Não devemos pedir desculpa para isso. Devemos mostrar o quão soberano Deus é sobre a vida humana. O problema do homem moderno é que ele acha que Deus senta no banco dos réus. Que Deus está no banco dos réus sendo julgado por nós. Paulo pega essa ideia de que Deus está no banco dos réus e a humanidade com o martelo de juiz, julgando as vontades soberanas dele, e joga no chão. E não só joga no chão, como ele cospe e pisa em cima dessa ideia humana. Romanos 9, principalmente o texto que vamos ler hoje, não coloca Deus para ser analisado pelo homem, mas coloca o homem diante do tribunal de Deus. E Paulo responde à objeção inevitável. Se Deus é soberano, então como ele ainda julga? E é isso que o texto de hoje, que eu peço que vocês abram na Bíblia de vocês, Romanos 9, do verso 19 até o verso 24, tenta passar. E é isso que vamos estudar, é isso que vamos falar. Peço que vocês acompanhem para a Bíblia de vocês, pelo celular, pelo computador, ou Bíblia mesmo física. Peço que vocês acompanhem. Verso 19. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para o mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Esses vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre gentios. Esse é o texto de hoje e vamos expor, versículo por versículo, e entender as nuances do texto. Como eu sempre gosto de repetir aqui, vamos deixar o texto falar, e não eu falar para a minha boca, mas o texto explicando o texto.
No verso 19, Paulo, novamente com suas perguntas retóricas, se coloca no papel dos romanos, os romanos que teoricamente falariam isso, o povo que falava isso, ele pergunta, ele na verdade fala, mas você vai me dizer, porque Deus ainda se queixa, pois quem pode resistir à sua vontade? Paulo conhece o coração humano melhor do que ninguém. Paulo viveu muito. E essa objeção não nasceu hoje, essa objeção não é de hoje. Depois de ouvir sobre a eleição, endurecimento de Faraó, soberania divina, alguém vai perguntar. Sempre alguém pergunta. Então, o homem não tem culpa se é a soberania de Deus. Uma discussão que não nasceu em faculdade de teologia liberal, não nasceu com Armínio e Calvino, não nasceu com Augustinho ou Tomás de Aquino, não é uma discussão que cheira intelectualismo e um orgulho acadêmico, não. Ela nasceu no coração de um pecador. O homem não quer um Deus soberano. O homem quer ter autonomia. O homem sente que precisa tomar as próprias escolhas. O homem quer ter as rédeas da sua vida. O homem, basicamente, como Gênesis 3 mostra a humanidade, diz: eu quero decidir. A pergunta aqui, uma pergunta sincera, é basicamente a resistência moral. Mostra a resistência moral do homem. Como Deus pode julgar alguém se ninguém resiste à vontade dele? Paulo, aqui, poderia entrar em uma explicação filosófica, a citar Aristóteles, Platão, a vontade do homem, um orgulho acadêmico. Mas Paulo faz diferente. Ele não faz isso. E isso irrita muita gente. Isso irrita pessoas que querem fazer teologia onde a Bíblia não manda fazer teologia, que querem explicações onde a Bíblia literalmente manda você calar a boca. Porque às vezes queremos explicações que alimentem o nosso orgulho intelectual, enquanto Deus exige humildade, ou melhor, para aqueles mais orgulhosos, enquanto Deus exige que você cale a sua boca. Nos deparamos aqui, posteriormente, com o que a gente chama de paradoxo. Deus controla a história, Deus governa a história, porém, os atos da humanidade, os atos de pecado da humanidade, são culpa da humanidade, não de Deus. É o coração do homem que faz o pecado. É o coração do homem que faz as guerras. E eu não sou de indicar livros aqui, mas eu recomendo alguns livros para vocês. Eu recomendo o Cristão Reformado, do Iago Martins, primeiramente. Eu vou deixar os livros aí na descrição, que no apêndice ele fala sobre esse paradoxo. Eu recomendo também o livro Soberania Divina e Responsabilidade Humana, do D.A. Carson. Por quê? Um paradoxo. Não temos como explicar. Dois trilhos de trem que andam lado a lado, que não tem explicação humana. Ah, mas na Bíblia isso não faz sentido, tem que ter explicação. A Bíblia manda você calar a sua boca. Logo depois, a Bíblia, Paulo manda, aquieta-te, cala a boca, meu irmão. É literalmente isso. Tem coisas que são verdades, mas que não são explicadas. Que Deus manda a gente ficar quieto, com humildade. Como? Por exemplo, Cristo veio à Terra como 100% homem e 100% Deus. Como que uma pessoa consegue ser 100% de duas coisas? Impossível! Ou como existe um ser trinitário? Como existe um ser que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que são o mesmo Deus, mas ao mesmo tempo pessoas distintas? Isso não tem capacidade, não tem lógica humana. E a Bíblia literalmente manda: cale sua boca. E é isso que Paulo fala em Romanos 9 e 20, que é o limite da razão humana. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar quem o fez porque você me fez assim? Paulo literalmente coloca o homem no lugar dele. Em outras palavras, nordestinando aqui, quem é tu, meu irmão? Quem é tu, meu rato? Quem é tu, meu peixe? É uma pancada. A geração atual de homens foi ensinada que ela pode questionar tudo. E deve questionar paz, governo, moral, verdade, biologia. Essas coisas são coisas que devem ser questionadas.
Mas muitos entram na igreja achando que Deus também deve uma satisfação a elas. Que o próprio Deus vive soberano sobre a terra e sobre os céus deve uma satisfação para o ser humano. Mas Paulo corta isso. A criatura não interroga o Criador. O barro não entrevista o oleiro, não tem entrevista para ver currículo do oleiro. O barro não faz isso. Você já esculpiu a Mona Lisa, você já esculpiu a arte de Michelangelo. Pode me esculpir. Não, não tem isso. Imagina um personagem de videogame exigindo ao programador explicação de cada código de back-end, de front-end que ele fez. Isso é ridículo. É exatamente assim que Paulo quer que pareça. Existe um limite na razão humana. A razão, a ciência, nos aproxima muitas vezes de Deus, como diria Tomás de Aquino em suas obras apologéticas. Porém, existe um limite na razão humana. Seguindo a lógica da Divina Comédia de Dante Alighieri, podemos chegar em um momento onde a razão nos leva muito longe, nos leva a chegar próximo do céu, a chegar próximo do paraíso, mas só adentramos no paraíso quando a fé toma conta de tudo. Isso acontece porque Deus é infinitamente maior que a razão do ser humano, do que a ciência, do que a mente do ser humano. Deus criou todas essas coisas. O problema não é algo intelectual. O problema do ser humano é algo moral. O homem caído odeia a ideia de não estar no controle. O homem precisa sentir que está controlando alguma coisa. E muitas vezes criam até filosofias, vãs filosofias, para se sentir que está no controle. Só que aí pega o controle, finge aqui que está animado, fingindo que está jogando, mas o seu pai desconectou ali o controle do videogame, que nem a gente fazia antigamente no PS2. Meu primo sempre fez isso comigo, desconecta o controle do videogame e fica jogando ele. E a gente acha que está jogando alguma coisa. Já fizeram isso comigo. No verso 21 de Romanos 9, Paulo fala o seguinte: será que o oleiro não tem direito sobre a massa? Para o mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Paulo usa a figura do oleiro, algo comum naquela época ou no Antigo Testamento. O barro não possui direitos sobre o oleiro. O barro não faz entrevista de emprego com o oleiro. De forma alguma. O oleiro possui direitos sobre o barro. E não como um empregado semi-atual. É literalmente o barro é servo do oleiro. Ele vai se moldar e vai ter as funções que o oleiro quiser que o barro tenha. Isso destrói o evangelho humanista moderno. Hoje muitos pregam um Deus fraco, um Deus sentimental, um Deus que se entristece no meu coração, um Deus humano para se aproximar de nós. Quase um mordomo cósmico. Mas o Deus da Bíblia é um Deus que reina. É um Deus que reina sobre todas as coisas. É um Deus que reina sobre o barro. Deus não é um presidente eleito pela humanidade. Deus é um imperador. Deus governa tudo e não seguindo a aprovação popular. Ele simplesmente governa. Ele é Senhor. Em outras palavras, o texto diz que do mesmo barro, Deus faz vasos diferentes. A mesma massa caída, a massa apodrecida, a mesma massa com corrupção, a mesma massa com pecado. E a pergunta nunca deveria ser por que Deus condena alguns. Essa não é a pergunta. A verdadeira pergunta é por que Deus escolhe alguém, alguma parte dessa massa caída, corrompida, para ser um vaso de honra? Por que Deus salva alguém se o ser humano não merece? Essa é a pergunta. Nenhum ser humano merece misericórdia. Se merecesse, já não é misericórdia o salário que Deus está pagando para o ser humano. E Deus não deve salvação a ninguém, como vimos na exposição do domingo passado. Verso 22 e 23 mostra literalmente a divisão, a escolha soberana de Deus de vasos de ira e de vasos de misericórdia. Que diremos, se Deus, querendo mostrar a sua ira
e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Aqui Paulo entra numa das partes mais pesadas de Romanos. Quando eu entro em algum debate, eu mostro esse texto para algum parente meu, arminiano, provavelmente para o meu tio, que é quem eu tenho mais essa conversa. Ele fala, é complicado, porque é um texto pesado, e a gente não pode tirar o peso desse texto. A gente deve notar algo importante. Mesmo os vasos de ira, suportados com longanimidade, Deus ainda dá chuva. Os vasos de ira, Deus dá chuva a eles. Deus dá comida, Deus dá fôlego, Deus dá tempo por sua misericórdia. O homem vive pecando contra Deus, usando o oxigênio que o próprio Deus fornece. Isso é assustador, mas Paulo mostra que tanto justiça quanto misericórdia revelam uma coisa, revelam a glória divina, revelam a glória do Deus Altíssimo. A ira revela a santidade de Deus. A misericórdia de Deus revela a sua graça, ou a graça comum, ou a graça salvífica. E sem justiça, misericórdia vira apenas um sentimentalismo barato. Nós, quando julgamos uma pessoa que fez algo errado, a gente ainda pode ter uma misericórdia com aquela pessoa, tentar mudá-la ou qualquer outra coisa. Mas os atos errados que ela cometeu devem encarar a justiça, em termos humanos, justiças humanas, mas se a gente pega termos divinos, deve ser encarado como a justiça divina. Na cruz, ambas as partes se encontram. Em Cavaleiro das Trevas, o meu filme de super-herói favorito de todos os tempos, até The Batman Parte 2, que vai superar, o Coringa tenta provar a todo custo que o ser humano é caótico e podre quando é pressionado. No fim, não consegue, por uma visão otimista da humanidade, a descrita por Christopher Nolan, mas a Bíblia vai além do que o Coringa tenta provar. Ela diz que o ser humano já nasce corrompido. O ser humano pode até ter atos de bondade, mas esses atos de bondade não passam da misericórdia, da graça comum de Deus. A diferença não é que alguns são bons e que outros são maus. A diferença está na misericórdia de Deus. Somente a misericórdia dele. E no verso 24, mostra o propósito final para tudo isso de Deus. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre gentios. Aqui Paulo explode a mente de um judeu religioso. Deus está chamando gentios. Deus está chamando um povo fora da antiga aliança. Um povo improvável, um povo distante, um povo que zombava do Deus Altíssimo, um povo imundo aos olhos dos judeus. E isso revela algo gigantesco. O centro da história não é Israel, o centro da história não é Roma, o centro da história não é a humanidade, não é o ser humano. O centro da história é a glória de Deus. Toda honra e toda glória são para Ele. Tudo converge para a glória do Deus Altíssimo. A salvação existe para manifestação da graça e da glória divina. O juízo existe para magnificar a justiça divina. A criação inteira aponta para a glória, para o seu Criador. Deus, como Romanos 1 bem enaltece, se apresenta dentro da natureza, que aponta para Deus. O homem acha que a vida gira em torno dele. Romanos 9 pega o ego, amassa, esmaga, enterra em caixão, fechado com super bonder, fechado com prego, para nunca mais sair. Romanos 9 não foi escrito para massagear o ego ou o orgulho humano, foi escrito para esmagar e destruir o orgulho humano. Isso é bom, porque só quando entendemos que somos um barro na mão do olheiro
passamos a valorizar a misericórdia e a graça que o oleiro tem para com a gente. Isso nos leva a entender que devemos parar de tentar domesticar Deus. Deus não é o nosso cachorrinho que eu quero aquilo, eu decoro. Não, Deus não é isso. Deus da Bíblia não cabe em nenhuma ideologia humana. Não cabe em seu capitalismo, não cabe em um comunismo lá da União Soviética ou da galerinha da esquerda do PT. Ele não muda porque o século mudou. Deus não muda porque o século mudou. Não tem como encaixar filosofias ou ideologias em Deus ou no cristianismo. A humildade deve substituir a arrogância. A arrogância deve sair, levantar a plaquinha e entrar a humildade. Você não é salvo porque foi mais inteligente que os outros, porque eles não perceberam a natureza de Deus, não. Deus abriu seus olhos, a salvação partiu do Senhor e foi por misericórdia com você, para a glória do nome dele. Devemos confiar na soberania de Deus, mesmo sem entender. Tem momentos que a Bíblia manda calar a boca e devemos confiar simplesmente no Senhor e ser guiados pela fé. Assim como Dante, quando chega lá numa parte, o purgatório não existe, mas vocês entendem. Quando Dante chega numa parte do purgatório, seu companheiro que o acompanhou pelo inferno não pode prosseguir para o paraíso, porque Vigílio representa a razão, mas Beatriz entra em cena porque ela representa a fé no Criador. Devemos ter a fé, ter a confiança na soberania divina. Devemos valorizar a graça. O escândalo não é existir inferno. Ai, Deus vai mandar pessoas para lá. O ser humano não é inocente. Todos nós merecemos estar no fogo do inferno. O escândalo é existir salvação na cruz de Cristo para pecadores. Você era barro condenado, mas o oleiro decidiu derramar misericórdia sobre você. E quando entendemos isso, a adoração deixa de ser um teatro religioso e vira completa rendição. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E até a próxima, galera. Falou, fui e tchau.